Olá, pessoal! Eu sou a coach Adriana Bento e é com imensa alegria que eu venho aqui no dia de hoje trazer para vocês um pouquinho das ferramentas do coaching. São ferramentas que eu utilizo para ajudar os meus coaches a atingir os seus objetivos dentro do processo de coaching. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, né? Já ter saído um pouquinho aí da sua zona de conforto e ter vindo até aqui. Vocês já deram um primeiro passo. E é com muita gratidão que eu vou disponibilizar para vocês, né, os conhecimentos de coaching para que vocês atinjam os seus objetivos, alcancem as suas metas, né? Essa é a minha maior satisfação. E gostaria de agradecer também a Aline, né, pela confiança, pela parceria, né, que a gente já tem firmado aí uma parceria muito boa. Ela como minha nutri e uma grande profissional, que eu admiro muito. Obrigada, Aline, e obrigada a cada um de vocês. Então vamos às ferramentas, né? Mãos da obra. E eu queria primeiro saber, quem aqui sabe o que é resiliência? Né? O que é isso? Esse termo tão utilizado, tão falado, o que é? O que é resiliência? Para que serve resiliência? A ferramenta que a gente vai usar chama-se coaching de adversidade. E dentro dessa ferramenta é necessário a gente entender, né? Entender as capacidades humanas, as capacidades da mente humana. Então, dentro de uma situação, uma situação de adversidade, né? A gente é necessário utilizar os nossos conhecimentos, as nossas capacidades. E a gente divide em três, né? Então, a primeira seria a capacidade requisitada. Então, aconteceu uma situação, furou o pneu, ou você teve algum problema no trabalho, ou você teve um problema em casa com os filhos. Então, necessariamente, você tem que requisitar uma capacidade, né? A capacidade de solucionar esse problema. Então, essa é a nossa capacidade requisitada. Outra capacidade seria a capacidade existente, né? As pessoas chamam até de QI, que é a nossa capacidade existente, é o nosso coeficiente de inteligência. Então, é aquilo que a gente adquire durante a vida, todo o conhecimento que a gente adquire, que forma o nosso QI, que forma a nossa capacidade existente. E, porém, quando a gente precisa, né? A gente entra numa adversidade, entra numa situação e a gente precisa acessar as nossas capacidades. Nem toda capacidade existente ela é acessada, né? Então existe também a capacidade acessada. O que é essa capacidade acessada? É necessário algum tipo de capacidade e a gente tem várias capacidades existentes. E aí, quanto dessa capacidade existente a gente consegue acessar? Seria como se fosse o portal de entrada, né? A gente tem lá a necessidade e quanto a gente consegue acessar. Então, isso seria a nossa capacidade acessada. É em cima disso que a gente trabalha a resiliência. Então, a gente tem o conhecimento, a gente tem a capacidade. Quanto desse conhecimento, dessa capacidade a gente consegue acessar? Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que fala a resiliência. Conforme falado, então, a gente já sabe quais são as capacidades, né? As capacidades humanas, como elas são divididas em requisitadas, existentes e acessadas. E o que acontece, né? Qual é o problema? O problema é que quando se aumenta a diversidade, as capacidades existentes e as capacidades acessadas, elas diminuem. Então, no mundo de adversidade, como a gente enfrenta hoje, né, momento de crise, crise política, crise financeira, as adversidades só aumentam. E com isso, a gente começa a acessar menos e utilizar menos as nossas capacidades. Então, quanto maior é esse gap, essa diferença entre a capacidade requisitada, então a gente vê que aumentou a diversidade, então aumentou a requisição, aumentou a necessidade de utilização das capacidades. E aí, neste momento, a gente tem uma menor capacidade acessada. E com isso a gente tem essa diferença. E quanto maior é essa diferença, maior é a possibilidade do nosso computador interno, né, a nossa mente, não funcionar conforme ela necessita. Então isso é um problema, né, que a gente enfrenta hoje.
E como que a gente faz para solucionar esse problema? Aí vem a notícia boa. A notícia boa é que a gente consegue sim reforçar esse sistema operacional do computador interno, né? Que seria esse quociente de adversidade. E aí você me pergunta, mas coach, qual é a solução? E aí vem a notícia boa. Tem sim solução para esse problema. E essa solução é reforçar e melhorar o nosso modelo mental. Ou fazendo essa analogia, né, ao computador interno, é reforçar o sistema operacional do nosso computador interno. E o que vai fazer esse reforço, o que vai fazer essa melhoria, essa mudança do nosso modelo mental? É justamente essa ferramenta que eu venho trazendo para vocês, que é o uso do coaching de adversidade, né? Onde a gente vai aumentar o nosso quociente de adversidade, o nosso QA. E agora eu vou falar para vocês pessoas com QA elevado, com quociente de adversidade elevado. Como são essas pessoas? O que elas fazem de diferente das outras pessoas? Pessoas com alto QA, né, com muita resiliência, elas se diferem das outras porque todos nós temos problemas, né? Então a gente fala que são as quedas. Então, durante um problema, quando ocorre um problema com uma pessoa resiliente, com uma pessoa com um alto quociente de adversidade, essa pessoa rapidamente se levanta. O que difere ela, então, das outras pessoas é a velocidade com que ela se levanta. Essa pessoa se levanta muito mais rápido do que as outras. E então a gente já sabe, né, que pessoas com um grande QA, com uma grande resiliência, elas são as pessoas que se levantam rápido. E da onde surgiu, né, essa teoria? Da onde surgiu toda essa tese? Na verdade, ela surgiu, inicialmente foi uma tese defendida por Paul Stutz. E a tese dele não era essa. A tese dele era de que todos os grandes líderes mundiais, eles vinham de famílias estruturadas e de grandes universidades. E ao defender a sua tese, eis que ele descobre que 75% era exatamente o oposto. Né? Então, 75% dos grandes líderes mundiais, conforme o estudo do Paul Stutz, ele concluiu que 75% vinham de famílias disfuncionais, famílias desestruturadas, e essas pessoas também não frequentaram as melhores faculdades. E aí, eis a pergunta, né? Mas então por que que eles se tornaram grandes líderes mundiais? Por que que eles chegaram ao sucesso? Né? E aí ele começou a estudar o porquê. E ele chegou exatamente no QA, nesse quociente de adversidade. Qual é a teoria que do nascimento, né, desde a sua vida familiar, do seu convívio familiar, esse indivíduo teve que, por muitas vezes, enfrentar situações de adversidade. E com isso, ele se tornou muito melhor nisso, como um músculo que a gente exercita. De tanto exercitar, de tanto fazer esse exercício de superar adversidades, eles ficaram muito bons nisso. E aí ele faz um grande estudo de quais são as características em comum entre eles, né? O que eles faziam de semelhante que nós podemos copiar. E aí também, né, só um parênteses, tudo isso é um grande alívio, né? Alívio para nós como seres humanos, né? Que não temos famílias perfeitas, e para nós pais, que vamos falar assim, poxa, já que, né, grandes líderes mundiais vieram de famílias desestruturadas, a minha que, né, não é perfeita, também dá para chegar lá. Porém, temos que tomar o cuidado, porque não significa que a gente pode desestruturar toda a família, porque isso, ele fez um estudo em cima dos líderes mundiais, né? Se você fizesse um estudo em toda a população, a maior parte das pessoas que tem essa família desestruturada e não tem boas universidades, eles não chegam ao ápice, né? A maioria não. Então, esse estudo foi em cima dos líderes. Então, ele queria saber, dentro desses líderes, dentro desse grupo, né, de líderes, o que eles tinham em comum. Considerando, então, as semelhanças entre esses líderes estudados, dividiu-se em 3 categorias as pessoas, né, dessa escalada profissional. Então, a primeira categoria seria a categoria dos desistentes. Então, são aquelas pessoas que nem tentaram, na verdade, elas veem o problema, elas já desistem,
né? São pessoas com o QA, esse quociente de adversidade muito baixo, com uma resiliência muito baixa. Então, são profissionais, são pessoas que, ao se deparar com qualquer tipo de adversidade, com qualquer tipo de problema, né, ele não consegue enxergar a possibilidade de transpor essa montanha. Ele não consegue ver a possibilidade dele conseguir realmente escalar essa montanha, dele conseguir realmente resolver esse problema. Uma vez não vendo, né, a possibilidade da escalada, a possibilidade da resolução, ele simplesmente desiste. Então, essa é a primeira categoria, a categoria das pessoas desistentes. As pessoas que se aposentaram há anos atrás, mas nunca avisaram ninguém. Então, elas estão lá como aposentados, né? Elas simplesmente não resolvem os problemas, não, não passam pelas situações que têm que ser passadas, né? No dia a dia do trabalho, no dia a dia até mesmo pessoal, e eles não aguentam os pesos dos desafios, né? Então, eles olham para a montanha, né? Eles olham para os problemas e desistem, mesmo antes de tentar. A segunda categoria é a categoria dos campistas. Então, quem são os campistas? São aquelas pessoas que até tentam, eles olham a montanha e falam, acho que eu dou conta. E aí eles começam. Só que eles começam a caminhar, né? Começam essa escalada e de repente encontram uma zona ali, uma planíciezinha, uma zona de conforto, e simplesmente eles param. E aí, paradas nessa zona de conforto, eles são os campistas, eles simplesmente acampam lá, né? Então, eles querem uma segurança, uma previsibilidade, e eles têm as mudanças limitadas. E com isso, as capacidades atrofiam, as capacidades existentes, né? A gente falou já de capacidade acessada, capacidade existente. A própria capacidade existente dessas pessoas, desses profissionais, são atrofiadas, né? Eles fazem só o suficiente e eles não têm mais motivação, né? Então, eles usam somente a metade do seu potencial. E a terceira categoria seria a categoria dos alpinistas. Aí seria a categoria daqueles profissionais, daquelas pessoas que têm uma alta resiliência, que têm um alto quociente de adversidade. Então, eles são incansáveis, né? Enquanto o desistente olha para a montanha e só vê problemas, ele vê a montanha e sente a vontade de escalar. Então, são as pessoas que são motivadas pelos desafios, né? Cada desafio que aparece na vida dessa pessoa é o que motiva ela a acordar mais cedo, a continuar, a fazer de novo, né? Ela se nega a se tornar insignificante, ela se adapta, ela aprende com cada desafio. Então, ela vai em direção ao medo, em direção à montanha. O que paralisa alguns, para ela é desafio, para ela é direcionamento, né? Então, elas confrontam mais adversidades que os outros e eles continuam pensando em novas possibilidades, porque ele simplesmente não tem medo do novo, ele não tem medo da montanha. Essa é a grande diferença entre o desistente e o alpinista. O alpinista simplesmente não tem medo da montanha, ele não tem medo do problema, porque ele sabe que ele, de alguma forma, vai conseguir chegar ao cume, ele vai conseguir chegar ao topo e vai conseguir resolver aquele problema que foi passado para ele. Então, essa é a grande diferença, né? E é que o nosso objetivo aqui é que todos saiam e um dia sejam alpinistas que enxerguem problemas como uma escalada, como montanhas que podem ser transpassadas. Vista então essas três categorias, né? O alpinista, o campista e o desistente, a gente vai passar para a próxima fase, né? O que o Paul observou? Ele observou que todos os alpinistas tinham características semelhantes, né? Eles agiam com relação aos problemas de uma forma semelhante. Então, na verdade, os problemas para o alpinista e para o desistente é o mesmo. A montanha é a mesma. A única coisa que difere um do outro é a forma como ele enxerga a montanha, né? A forma como ele enxerga que ele pode enfrentar essa montanha. Então, toda a diferença está nisso. E aí, isso foi observado e foi montado uma ferramenta, né? Que o Paul chamou de CORE, né? É CORE. Então, eu vou falar de cada um desses itens e vocês vão ver que no material que vai ser disponibilizado para vocês,
esse material vai ter mais 2 itens, né? Além do core, vai ficar scores, né? Que ele vai ter um S antes e um S depois, que eu vou explicando, né? E lá vocês vão observar que são mais 2 etapas, né? Que durante o estudo para o coaching, né? Dessa ferramenta para o coaching, foi adicionada essas 2 ferramentas. Então, primeiramente, eu vou passar para vocês as instruções. Abaixo vão ter várias perguntas, né? Dentro de cada item, eu vou falar um pouquinho sobre cada item dos scores, né? E eu gostaria que vocês respondessem a cada um deles. O foco dessas perguntas é em questões, né, em problemas ou em situações que estejam te atrapalhando de atingir os seus objetivos. Claro que se você está aqui hoje é porque você quer conhecer algo novo, quer vivenciar algo novo, né? E sempre que a gente vai vivenciar algo novo, tem algo velho para a gente mudar. Então, dentro dessa visão, o que você gostaria hoje de mudar em você? Né? Quais são os seus problemas? Quais são os seus desafios? Né? O que te atrapalha hoje de ser a sua melhor versão? Então, o foco vai ser num plano de ação. Você vai observar que o último item, né, dos scores, o último S, são ações específicas. Então, é um plano de ação para você superar esse desafio. E toda vez que você conseguir colocar em prática esse plano de ação, né, esse plano de ação vai ser um resultado de todas essas perguntas e observações que a gente vai fazendo desde o primeiro item. E toda vez que você conseguir colocar em prática, é legal você estar consciente de que você vai estar aumentando o seu QA, você vai estar aumentando o seu nível de resiliência e se tornando um grande alpinista, né? Nessa escalada rumo à sua nova meta. O primeiro item dos scores é, então, a autoobservação. Autoobservação do inglês é, né, self-observation. Nesse item, é importante observar, né? Quando acontece algum tipo de problema ou quando você está enfrentando esse desafio, você, no seu comportamento, você observa uma alta resiliência ou uma baixa resiliência? Como está o seu QA diante de cada situação de problema ou de adversidade? O primeiro item é o C. C de controle, ou do inglês, o control. Para os alpinistas, né, as pessoas com alta resiliência, imediatamente ele vai procurar, né, ele tem um problema, imediatamente ele procura, dentro daquele problema, qual a menor parte que ele pode influenciar. Enquanto que o desistente, né, ou a pessoa com a baixa resiliência, ele vai estar focado em todas as partes que ele não pode resolver. A conclusão é que ele cria uma expectativa irreal de que ele só vai se mexer quando ele conseguir resolver todo o problema. Ou seja, ele trava diante do problema, uma vez que não é possível resolver todo o problema, e sim pequenas partes daquele problema. Então, essa é a grande diferença do resiliente e do desistente diante de uma situação. É a forma como ele enxerga o controle dele na situação. A partir do momento que ele enxerga que não tem controle, ele desiste, né? E enquanto o alpinista, ele é muito realista. Então ele sabe que ele não vai conseguir resolver todo o problema, mas ele é muito bom, ele se torna muito bom em identificar quais pequenas partes podem ser modificadas por ele. Então é essa pergunta que eu faço para você. Qual é a pequena parte do seu problema que hoje você é capaz de resolver? O terceiro item, então, seria assumir responsabilidades. Do inglês, né, o O do Corey, seria o ownership, que a tradução, né, é tornar-se dono da situação. Isso não significa pegar todo o problema para si, é se tornar dono da sua parte, né, da sua parte da situação. Não é tirar o problema dos outros e pegar para mim.
é sim pegar somente a minha parte, sabendo que existe também a responsabilidade dos outros. Então, os alpinistas, né, maduros, eles assumem os próprios erros e as próprias responsabilidades. Então, não tem coisa pior, né, do que a pessoa que fica tentando achar um culpado para a situação, em vez de cada um assumir o próprio erro e resolver a situação, né? Já os desistentes, imaturos, eles tentam sempre achar um culpado e colocam a culpa sempre nos outros, né? Por exemplo, acabou o casamento, de quem é a culpa? Não, não precisa saber, não vai levar nada saber de quem é a culpa. Cada um assume a sua responsabilidade daqui para frente. Achar culpados não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, essa é a posição de um alpinista. Essa é a posição de alguém que tem uma boa resiliência. Não é achar culpados, e sim assumir as próprias responsabilidades. Então, dentro de um problema que eu tenho hoje, o que é minha responsabilidade e o que eu posso assumir dentro desse problema. Vamos ao quarto item. O quarto item é o R de reach, que seria alcance. Qual é o tamanho que eu faço desse monstro? Né? Então, um grande exemplo aqui pode ser eu estou indo trabalhar quando o pneu fura. Então, para o alpinista, qual é o problema? Né? Para o alpinista, esse problema é trocar o pneu. Né? Esse é o problema que o alpinista tem. Enquanto para o desistente, o problema é que eu vou ser assaltado, vou me atrasar, vou perder o emprego, meu marido vai me largar. Então, para o alpinista, ele foca naquele pequeno problema. E enquanto o desistente aumenta o alcance desse problema. Então, qual é o tamanho do problema que você tem hoje? Qual é o tamanho real? Ele realmente tem que atingir todas as áreas da sua vida? Ou será que ele pode se restringir a apenas uma área? O quinto item, então, seria a duração, ou do inglês, né, da letra E, do Corey, seria endurance. Então, quanto tempo tem que durar esse problema? Né? Quanto tempo eu acredito que esse problema vai durar? O desistente, ele sempre pensa que vai durar para sempre. O último item, então, mas não menos importante, é a ação específica, ou, como eu tinha falado, o plano de ação. Então, esse vai ser o item onde você vai colocar em ação tudo aquilo que você tirou de aprendizado anteriormente. Então, a identificação, né, de como você faz a duração desse problema, de como você enxerga o problema, tudo isso vai servir para que você tenha um bom plano de ação. E então, especificamente, então, passo a passo, como você vai fazer para controlar, melhorar, resolver? Quais são os passos que você pode dar hoje para limitar ou resolver esse problema ou essa situação na sua vida? Fazendo fechamento, então, né? A visão do alpinista e do desistente, o problema é o mesmo, né? O mais bacana da gente enxergar é que o problema dos dois são o mesmo. A única coisa que difere o alpinista do desistente é a forma, a visão que ele tem do problema. Então, a partir daí, a gente começa a enxergar, né, que às vezes nós fazemos do nosso problema uma coisa muito grande. Né? Nós fazemos da situação que a gente está passando uma coisa muito grande, enquanto se a gente for mais realista, né? Se a gente tomar posse daquilo que realmente a gente pode influenciar dentro desse problema e o que a gente não pode influenciar, a gente não pode. Então, não adianta a gente ficar se preocupando com aquilo que a gente não
tem como influenciar ou não tem como resolver. Agora, aquilo que cabe a nós, realmente assumir a nossa responsabilidade, sair do vitimismo, né, de eu não posso fazer nada, tudo é culpa dos outros, tudo foi o outro que fez, o outro que causou. Então, saia do vitimismo, né, assuma as próprias responsabilidades. E a partir daí, enxerga o seu problema do tamanho que realmente ele é. Né? Qual passo você quer dar daqui para frente? O que você deseja fazer daqui para frente? Né? O que você deseja fazer com todas as informações que você está recebendo no dia de hoje? Né? Você deseja dar continuidade ou você pretende tentar subir a montanha e parar na sua zona de conforto? Né? Ficar acampado ali mesmo, que ali está quentinho, está confortável, né? Mas a sua zona de conforto não vai te levar ao topo da montanha, não vai te levar a realizar os seus objetivos, as suas metas, né? A ser uma pessoa melhor, a ser sua melhor versão. Com relação a todo esse atendimento, né? A todo esse momento que a gente passou junto aqui, eu queria deixar à disposição. Então, eu queria combinar o seguinte, que vocês preenchessem, né, essa ficha que foi passada, respondessem todas essas perguntas e eu me coloco à disposição para fazer um atendimento individual para cada um que está presente aqui hoje. Então, eu vou me disponibilizar via Skype. E como que vai funcionar? Vocês me enviam um e-mail, né? O meu e-mail vai aparecer aqui ao final da apresentação. Então, vocês me enviem um e-mail. Nesse e-mail, se identifique falando que fizeram um curso, em que cidade fizeram o curso, a data do curso. E, de preferência, se puder enviar ou em arquivo ou respondido no próprio corpo do e-mail, essas questões, né? Para eu entender qual é o seu problema, como você está tratando esse problema. E em cima disso, a gente faz um atendimento, esse atendimento em torno de 30, 40 minutos, para que eu possa te ajudar a fazer o fechamento e que a gente saia, né, desse curso, que a gente saia desse momento com um belo plano de ação, para que daqui para frente vocês possam, né, caminhar e que possam ser muito realizados, muito felizes. O meu desejo para vocês é de tudo de bom, né, que vocês possam ter uma vida plena, com menos estresse, com menos ansiedade, com uma alimentação melhor e com uma qualidade de vida muito melhor. Um beijo grande, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.